Palavras de vida para você. Eu quero deixar para sua meditação no livro de Mateus, capítulo 7, do versículo 21 ao versículo 23. Depois você leia e medita. E uma pergunta que não quer calar: quem entrará no reino dos céus? Quem entrará no reino dos céus? Sabe por que surgiu essa pergunta? Porque Jesus disse que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. E uma coisa que eu quero te dizer, que muitos, às vezes, até estão na prática do pecado e às vezes não sabem. Nós estamos precisando muito de ensinadores que vão fundo na palavra de Deus. Por que isso? Porque nós temos muitos ensinadores que às vezes não ensinam a palavra, porque ficam preocupados com o constrangimento, ficam preocupados do membro sair da igreja, embora. Mas a palavra de Deus, ela precisa ser anunciada, não está aqui simplesmente, não foi de bobeira que Jesus colocou isso aqui. Não foi à toa que Jesus colocou esses ensinamentos. Não foi. Não foi à toa que ele ensinou isso aqui. Então nós precisamos. A Bíblia nos diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É ela quem nos liberta. Eu quero trazer para você, eu quero apresentar para você um pequeno relatório, e dentro deste pequeno relatório, eu quero falar sobre alguns comportamentos que levam o homem, que impedem o homem de herdar o reino dos céus. Depois você leia no livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 21. Palavra bastante importante. Eu quero te falar primeiro sobre a prostituição. A prostituição, ela não acontece só lá fora. Às vezes ela acontece dentro de um lar de família, dentro de uma residência familiar. Às vezes é o homem prostituindo mais a sua esposa. Isso significa o quê? É o esposo vendendo o seu próprio corpo para a sua esposa esposa vendendo o seu próprio corpo para o esposo, para fazer aquilo que desagrada a Deus. Então isso significa prostituição. E a palavra de Deus nos diz que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. E eu quero falar também para você sobre lascívia. Você sabe o que é lascívia? Não deve nem saber, porque ninguém gosta. Poucos são os que ensinam essas palavras. Lascívia significa desejo sexual excessivo, desejo sexual desenfreado. São coisas... Você já pensou o que é isso, meu irmão? Desejo sexual excessivo, desenfreado. Deus não gosta dessas coisas. Isso é desagradável aos olhos de Deus. Uma outra coisa que eu quero falar para você também sobre a porfia. Você sabe o que é porfia? Também não deve nem saber. Porfia significa discussão, briga, contenda.
teimosia, competição, disputa. É verdade. Às vezes, você tem alguém competindo com você na casa de Deus, na empresa, no seu lar. De repente você canta bonito e não sabe, mas tem alguém competindo com você, tem alguém disputando com você. Dentro da empresa, às vezes você faz um serviço bom dentro da empresa, mas tem alguém que você não sabe está competindo com você, está disputando com você. Isso não é bom, isso é desagradável. Uma outra coisa chama-se emulações. Você sabe o que significa emulação? É uma ação de tentar igualar a outra pessoa. Espírito competitivo, rivalidade. Às vezes também, você tem alguém competindo com você dentro da igreja, você tem alguém competindo com você dentro da empresa, alguém competindo com você até dentro do seu lar, e você não sabe. Às vezes você tem um rival e não sabe. E volto a te dizer que a palavra de Deus nos diz que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus, de forma, de jeito, de maneira nenhuma. Jesus, quando disse que muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha, deixe-me ser franco com você. Dentro da casa de Deus, acontece isso. Às vezes não na sua, não na minha, mas em outras. É verdade ou não é? É verdade. Por que Jesus disse isso? Que muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Meu irmão, isso tudo é feito em nome de Jesus. Se a pessoa está usando o nome de Jesus, é diferente. Você pode ver que Jesus falou que esses tipos de pessoas, essas pessoas, fizeram tudo isso em nome de Jesus. Mas, naquele grande dia, não vai servir de justificativa para entrar no reino dos céus. Jesus, sabe o que é que Jesus vai dizer abertamente naquele dia? Ele vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticaram a iniquidade, apartai-vos. Você sabe o que é iniquidade? Iniquidade é a pessoa que vive na prática do pecado. Isto é, peca e continua pecando. Sabe que está errado, sabe que é pecado o que está fazendo, mas continua pecando. Sabe que está infringindo a palavra de Deus, mas continua pecando. Isso que significa iniquidade. E Jesus vai dizer abertamente: nunca vos conheci. Isto é, nunca conheci vocês. Apartai-vos de mim, vocês que praticaram a iniquidade. Queridos, vamos ficar atentos. Vigiai e orai, é esse o conselho. Vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Fica para você, para a sua meditação, para a minha meditação, dessas palavras tão importantes, que se colocarmos ela em prática na nossa vida,
o ensinamento da palavra de Deus, vamos ser bem-sucedidos. E eu quero te dizer que essas palavras que você tomou conhecimento, elas fazem diferença na balança de Deus. Ok? Jesus te ama, fica na paz, um abração.